E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui juntos novamente para a gente poder estudar o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos ainda no capítulo 12 no umbral. Nós ainda estamos no umbral. No capítulo 12 e no último programa, continuando a explicação de Lísias ao André Luiz sobre o umbral e relatando a dificuldade, o André Luiz relata a dificuldade de apreender todo o ensinamento que o Lísias está passando para ele, né? E o Lísias começa a explicar mais, melhor, para o André Luiz fazer uma analogia, imaginar que nós todos, em reencarnando, nós somos portadores de um fato sujo. Ele citou essa questão fato, que é uma roupa, né, Tereza? Roupa significa roupa. Traje. Um traje, para lavar no tanque da vida humana, quer dizer, na encarnação. Porque o espírito, o progresso real do espírito se dá no corpo, na encarnação. No plano espiritual nós realmente evoluímos em conhecimento, em aprendizado, mas o progresso real vai se dar no corpo, porque aqui nós vamos estar sujeitos a todas as influências do meio, não é? Vamos ter os nossos reencontros e muitas vezes desencontros, e que nós vamos saber lidar com eles. É aí que nós temos que lavar a nossa roupa suja, que nós sujamos. Não esquecendo esse detalhe. Mas a melhor coisa é botar a culpa no outro. É fácil, com certeza. Né? Como a gente gosta porque de se fazer de vítima é nossa especialidade. Quase todos nós. É muito bom. É gostoso, né? Mas a gente tem que acordar para isso quanto antes, né? O ensinamento está aí. E aí nós estamos, então, Tereza, no... Vamos lá, sétimo parágrafo. Sétimo parágrafo. É um travessão que tem aqui, do capítulo 12. Vou começar do travessão aqui. O sétimo parágrafo é o... Lísias explicando o André Luiz. O novamente. Terceiro travessão do capítulo. Isso. Do capítulo. Ele vai. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal. Aí nós paramos exatamente aí. Aí terminamos como tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores. Então, olha só o ensinamento dele. Corpo causal, ele está sujo. Se é causal, é causado por alguma coisa, teve um efeito que foi a nossa sementeira no nosso comportamento. E aí sujou. Tecido esse por nossas mãos, pelo nosso livre-arbítrio, nas experiências anteriores. Isso aqui é um detalhe muito importante, gente, que ele bota no plural. Ele não bota na experiência anterior daquela, são nas experiências anteriores. Significando o quê? O que está escrito aqui nas entrelinhas? Os erros que nós cometemos hoje são repetições, são meras repetições dos outros erros das encarnações anteriores. Por quê? Eles estão baseados em quê? No egoísmo e no orgulho. Né? Então, por isso que ele coloca no plural, nas experiências anteriores. São somatório de experiências anteriores. Assim como o gênio que, entre aspas, inventa alguma coisa, que a gente sabe agora que a invenção nada mais é do que trazer do plano superior para nós alguma informação. Ele é um gênio, ele mas só que ele tem a capacidade de absorver essa ideia, porque ele, enquanto espírito, estudou e trabalhou e batalhou durante várias existências. Um Einstein é o somatório de existências anteriores, de estudo, de meditação, de sacrifício. Né? Sim. É um dom igual que Deus dá para todo mundo.
mas que nós estamos atrasados por preguiça nossa. Então, na questão moral é a mesma coisa. Né? Um Francisco Cândido Xavier, o comportamento desse espírito, que nós tivemos o privilégio de estar no mesmo século dele, a bênção, é o somatório de todas as experiências anteriores dele. Né? O comportamento do Emmanuel, que deve estar reencarnando por aí, também é um somatório de uma Madre Teresa. Tudo isso são experiências. E por lado negativo, na questão moral, também. A teimosia, a indisciplina nossa, o continuismo em não reconhecer o próprio erro, tudo isso é o somatório de experiências anteriores que precisam ser lavadas. Só que eu lembrei de uma coisa, Teresa, antigamente tinha um sabão que para lavar a roupa tinha que raspar mesmo, escovar, esfregar. Ele fala aqui no tanque, porque não tinha máquina de lavar, né? Com certeza. De acordo com a sujeira, quanto mais ela impregnada ela estiver, mais ela precisa ser raspada, esfregada, que é o caso nosso, assim, fazendo essa analogia. Não é uma sujeirinha de poeira, não. Ela está impregnada. E esse esfregar e esse esfregar é o quê? É a irmã dor. A irmã dor vem e nos neutraliza naquele ponto que nós temos que melhorar. Você tem que melhorar aí, não é? Porque se você não fizer isso... Lembra quando nós estudamos a questão da alimentação lá atrás do governador? Aí nós reencarnamos com uma úlcera. Meu filho, olha só, tu tem que melhorar aí. Porque se você não melhorar aí, são várias existências repetindo o mesmo erro. Então, conscientiza, vê o que você está fazendo, né? Na questão e outras coisas mais. Então é isso. Na questão moral é a mesma coisa. Quando o André Luiz ele fala aqui para a gente do corpo causal, que a gente já falou que é o perispírito, no Livro dos Espíritos, na pergunta 93, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre esse invólucro, não é? Que realmente a Igreja Católica, né, no caso, aproveitou a fala de Paulo quando ele fala do corpo espiritual, mas o Espiritismo, coube ao Espiritismo uma explicação mais detalhada. Então a gente com o estudo, a gente na realidade já começa a entender que o perispírito ele não é um corpo só, ele é composto de outros corpos. A gente tem o corpo mental, a gente tem o outro, né, vamos dizer assim, uma outra parte do corpo perispiritual que o André Luiz nos relata quando ele vai ver a mãe dele em planos superiores. Ele dorme e ele vai com uma outra, vamos dizer assim, com uma outra parte do seu perispírito ver a mãe numa esfera superior a dele. Então, Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, quer dizer, aquela essência, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Então, ele no capítulo, é o capítulo dos Espíritos, é o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da pergunta 93 até a pergunta 95, ele vai tratar sobre o perispírito. Na Gênese também, aqueles que tiverem interesse em pesquisar, na Gênese, capítulo 14, o item do 7º item ao 12, ele também vai tratar sobre o perispírito, não é? Então, ele está falando para a gente, né, fazendo essa analogia, para o André Luiz também, porque ele percebeu que o André Luiz, ele era ignorante em certos princípios espirituais, então ele está fazendo uma analogia com a questão da lavagem de uma roupa no tanque, né? Então, a vida é um tanque e o nosso perispírito é uma roupa suja que precisa se purificar, que precisa ser limpa. E ele vai continuar. Teresa, nós podemos também raciocinar nisso na questão do bom combate. Essa lavagem dessa roupa suja, Paulo, na sua segunda carta a Timóteo,
no capítulo 4, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, lembra que nós colocamos em programas anteriores a questão do completista, aquele que vem sim com dívidas, sim, mas vem com um programa que todos nós viemos, reencarnamos tutelados de alguém, gente. Nós não estamos largados aí ao léu, nós estamos tutelados de alguém. Alguém vela por nós. Meu Deus, desencarnar vai ter que olhar para esse alguém. Alguém vela por nós e torce por nós e muito. Tirando Jesus e... Não, Jesus é uma concorre pela terra toda. Estou falando pela Tereza, pelo Marco Antônio. O meu deve ter uns 10 olhando, porque é pouco. Mas alguém vela por nós. E o nosso programa reencarnatório, ele é estabelecido, pré-estabelecido, muito bem organizado e trabalhado, né? E elaborado. Então, todos nós com dívidas. E tem aquela linha do meio. Lembra, nós, nos programas anteriores, nós citamos até um estudo que fazíamos vez por outra na nossa casa espírita, orientados pelo Marco Aurélio, em que fazia um desenho de uma estrada. A estrada tem as portas laterais e tem aquela pontilhada do meio. O objetivo, o ideal seria andarmos sempre na pontilhada do meio. Mas no nosso livre-arbítrio, na nossa rebeldia, nos afasta dela vez por outra e a gente retorna, afasta e retorna. E aí vem a questão da sujidade. E aí, para limpar essa sujidade, nós temos que fazer o quê? Combatê-la. Mas é o bom combate. E nessa frase de Paulo, o Emmanuel comenta assim: nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos os inimigos externos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, isso está no livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. Então, esse bom, porque é um combate, mas é bom, porque é para a nossa melhoria interna, né? Então, esse terminar a carreira que ele fica é essa estrada. O ideal vai ser o dia que uma encarnação nossa nós trilhemos realmente no meio. E nós prometemos. Toda vez, as mães que estão nos ouvindo, os pais, toda vez que um filho falar assim: eu não pedi para nascer, vai vir seu filho. Ou não pedi para nascer, adolescente também faz isso, né? Eu não pedi para nascer, que é o espírito quando encaixa, né? Mostra quem é. Realmente aí vem aquela problemática, aquela fase boa. Aí vocês podem responder com toda tranquilidade: realmente você não pediu, implorou de joelho, e eu aceitei, meu filho, né? Ou minha filha. Uhum. Não é isso, Tereza? É. Vamos lá. Mesmo. Continuando então. Onde é que a gente parou aqui? Compartilhando de novo. Compartilhando de novo, né, as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, que é o bom combate que nós falamos, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, a gente não limpa e suja mais. E por que vira uma escravidão? Porque o erro se torna tão contínuo, como ele falou antes, né? Bênçãos de oportunidade, experiências anteriores, botou no plural, que nós frisamos isso, são repetindo os mesmos erros. A gente não consegue a gente fica viciado, aí é escravo do vício. Não, a gente não fala do irmão que é escravo do vício, do ópio, das drogas, do álcool, da comida, etc. Na questão moral é a mesma coisa. Apesar que isso tudo que eu falei leva à questão moral. Mas na questão moral, em essência, se nós repetimos os mesmos erros, é porque isso se torna um vício, e o vício escraviza. Escraviza, né? Porque é muito mais fácil sujar do que limpar alguma coisa. Não é? A gente pega um copo d'água, a gente colocar uma sujeira é num segundo. Agora, para tirar aquela sujeira, você vai precisar filtrar aquela água, vai esperar decantar. Então, ele faz uma analogia perfeita, não é? Então, é mais fácil a gente cometer os mesmos erros, porque para limpar dá trabalho, para você lavar uma roupa dá trabalho, não é? Então, para limpar dá trabalho, então a gente o que faz? Já estava suja, deixa sujar mais um pouco, já estava suja mesmo, né? Então é isso, é muito especial essa analogia que ele faz com
com a nossa vinda ao planeta para melhorar a nossa situação, e ao invés de melhorar, infelizmente, a gente não resolve o problema e a gente ainda pode agravá-lo mais, né? A gente estava sujo, a gente, deixa assim, mais um pouquinho de sujeira, o que que tem? E aí bota mais sujeira em cima, não é? Então, mas Tereza, aí vamos lá. Aí vamos botar uma minhoca aqui na cabeça, olha só. Se piora, muitas vezes piora a situação, endividamos-nos mais ainda, o espírito só não progride? Só. Então, como é que pode, então, se piora? Não, mas o espírito, ele progride sempre, né? Isso. Mas ele pode estacionar, né? E ele, muitas das vezes, quando a gente piora muito a nossa situação, a gente está repetindo aquele erro. Não é que a gente... É o mesmo erro, é o que ele está dizendo aqui. A gente continua os mesmos, a gente não muda. A gente não muda a nossa ideia. No livro aqui de Nosso Lar, a gente vai ver isso. Uma senhora, ela é resgatada lá do umbral pelos samaritanos. Ela já estava lá há muitos anos, eu acho que mais de 40, que ela desencarnou na época da escravidão. E o livro, na época da abolição da escravatura, é isso mesmo, ela desencarna em 1888. E ela já estava no umbral há quase 40 anos, ou mais, quase 50, porque o livro se passa em 30 e poucos. Então, mas ela, por que ela foi resgatada? Porque ela não mudou a ideia dela. Ela continuava e não tinha mais utilidade ela ficar lá purgando, vamos dizer assim, porque o umbral, a gente já não viu que serve para filtrar as nossas imperfeições, para a gente se purificar. Eles perceberam, os mentores, que ela não mudava de ideia. Então, o que eles fazem? Recolhem ela, Nosso Lar, para botar ela para encarnar de novo. Pode ser que o que aconteça? Ela não vai deixar de ser quem é, mas ela pode manter o mesmo comportamento, com aquele mesmo sentimento que ela traz, que negro não é gente, e ela pode se comprometer, porque é o preconceito que é o problema dela, o grave problema dela, a questão do preconceito. Então, ela novamente... ela vai encarnar, e ela que poderia, né, começar a melhorar o conceito dela, das pessoas, ela continua a mesma e pode arranjar mais problemas aí para frente. É nesse sentido. Isso. Mas a gente não retrograda. Ela não vai piorar, vamos dizer, espiritualmente falando, do que ela já está. Ela só vai começar a arrumar novos compromissos, vamos dizer assim, novas encrencas. Então ela vai se comprometer com outros grupos, do que ela já estava comprometida. Então ela vai encarnar essa senhora que era preconceituosa com os negros. Ela vai encarnar e vamos ver se ela consegue na encarnação melhorar isso. Ela começar a entender que todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, que a cor da pele da pessoa não define nada, nem a sua opção sexual, nada define o caráter de uma pessoa. Se ela não aprender isso, ela pode arrumar mais encrenca na vida dela. Ela pode se comprometer mais. Ao invés de limpar aquela sujeira que ela trouxe, que é o preconceito, ela arranja mais sujeira, mas ela não piorou o que era. Ela era a mesma pessoa. É nesse sentido que ninguém retrograda. Na pergunta 781, com isso que a Tereza colocou agora, pergunta de número 781 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? É o que nós estamos colocando, né? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Aí sim, porque o progresso se dá sempre. O progresso intelectual, ele se dá sempre, sempre. Mas os espíritos respondem a essa pergunta que você fez. Isso. Na 118, também, Kardec, foi isso que o Marco perguntou para a gente, não foi? Foi. Pode o espírito degenerar? Kardec fez a mesma pergunta aos espíritos. Pergunta 118 do Livro dos Espíritos, da segunda parte. Podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem que o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica consciência que daí lhe veio e não a esquece.
pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, o exemplo que a gente colocou aqui da senhora de escravo, ela pode ou não progredir. Se ela progredir, é porque ela mudou o conceito dela e não arranjou mais dificuldade para o futuro. Agora, se ela continuou a mesma pessoa preconceituosa, ela vai ficar estacionada, mas ela não piorou o caráter dela. Ela continua a mesma. É o que os espíritos dizem. Porém, na pergunta 118. Porém, nesse caso particular dessa senhora, que nós vamos ver ainda na obra, né? Vamos ver aí para frente. Ela, o que incomodou a sua consciência foi ela separar as crianças de filhas de escravo das mães. Por isso ela ficou no umbral. E isso aqui, porque disso ela sabia que isso estava realmente errado. Ela sentia. Ela sentia isso aí. Pela escravidão ela não sentia muito não, porque era uma coisa da época dela. Ela diz que o sacerdote e ela tinha. Fala que o pároco da igreja dela, ela falou, mas se o sacerdote, que é sacerdote, ele tinha escravo, por que eu não ia ter? Mas, olha só, ela pensou assim, mas os espíritos avaliam corretamente que ela, no interior, no íntimo dela, ela realmente não entendia errado. E isso aí é uma avaliação dos espíritos. Nem todo mundo que nós vemos exteriormente com essas, falando assim, é real. Às vezes a pessoa sabe que está errado e está fingindo para ela mesma. Por isso Jesus disse, não julgueis, porque vocês não sabem de nada. Ela não tem o poder de julgar de um real na situação, só os espíritos o têm. Ela não ficou, então, no umbral, na perturbação, não foi pelo fato de ter os escravos, não. Foi por isso que o Marco colocou, porque ela separava as mães escravas dos seus filhos, e ela era mãe, e a consciência dizia para ela que isso estava errado. Então, é por isso que ela ficou 50 anos. Olha, o André Luiz ficou 8 anos, ela ficou 50 no umbral, só depois, porque eles avaliaram, né? Eles avaliaram e viram que não adiantava ela ficar, ela não estava mudando de ideia, então ela precisava reencarnar para receber novos conceitos, para ver se esse sentimento preconceituoso, porque toda pessoa preconceituosa é muito orgulhosa, acha que ela é melhor que todo mundo, se esse sentimento iria acabar, não é? Então, vamos ver, né? O André Luiz não conta a história dela toda, mas isso é para que nós possamos, né? Esse estudo serve para a gente meditar também no nosso comportamento. Será que nós, muitas coisas que quando a gente reencarnou, né, na nossa juventude, muita coisa que a gente pensava errada, será que a gente já mudou o pensamento? Isso aí é uma avaliação pessoal que nós devemos fazer, não é? Então, todos nós aprendendo aqui com o André Luiz, que vai depender de nós ficarmos ou não um tempo maior ou não em perturbação quando desencarnarmos. E o grande segredo é reconhecer que errou e procurar corrigir. Mas isso o nosso orgulho às vezes... Esse é o problema. Então, se a gente começa a treinar isso aqui. E o treinamento, ele é feito para isso. Aqueles grandes gênios que já nasceram, citamos agora mesmo, os grandes gênios que já vêm, os espíritos já amadurecidos na questão do conhecimento, né, com tenra idade já fazem cálculos exorbitantes, são espíritos que já começaram antes, muito, muito antes. Então já treinaram antes. Então na questão moral é isso. E que a gente comece aonde? Que é o nosso campo de batalha. Né? Nós falamos que é o bom combate interior, mas onde é que é o campo externo dessa batalha? Começando dentro de casa. Na vida de relação. Na vida de relação. Sim. A vida nossa de relação na casa e no trabalho. Onde a gente viva, né? Diariamente. E não adianta procurar um insulamento, porque é pior. Né? Eu não vou conviver com ninguém para não me atrapalhar. É bem pior. Bom, estamos terminando mais um programa. Isso. Com a graça de Deus, com a bênção de Jesus, continuamos no nosso umbral, não é? Isso. E um abraço a todos. Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção. Desejando muita paz, muita saúde, que Deus possa abençoar os seus lares e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.